Boa tarde, meu amigo. Ô, Paulo, rapaz, eu não Oi. sei o que aconteceu, não. Ele tá com algum problema, ou o nosso aplicativo, ou o Instagram. Eu acho que tá meio instável hoje, viu, o Instagram. Tá me ouvindo aí? Ô, deixa eu chamar o professor aqui, Barbato, que ele entrou aqui, vou chamar ele. Isso, chama. Pronto, Ô, Aê, Barbato. ô, pronto. ô, professor, eu acho que devido à quantidade de conhecimento que o professor tem, o Instagram não aguentou. Matou em cima, é isso aí. Ah, meu Deus. Rapaz, é a primeira vez que acontece isso. Eu cheguei, imaginei, É, falei, foi a meu, primeira vez mesmo, cara. será que eu não vou conseguir fazer a live? Não. Mas nem que a gente tivesse aqui na praça, a gente ia, pô. A gente ia. Então, Pra- Seria um prazer com você, Robson, com você, Paulo Yunes, Luciano, com todos que amam o direito, que amam o direito penal. Tá? Ô, Robson, só tenta crescer o Luciano aí. Acho que ele tá com a gente já aí. já, aqui, ó. Isso, perfeito. Já foi. Grande professor Orlando Luiz Arruda Barbato. Ixi, esse Fala, é meu. fera, hein? Ô, Luciano, tá Agora bom, meu sim, amigo? Tudo Agora em sim. ordem? maravilha. Ah, Luciano, a live é de peso, meu amigo. Por isso que o Instagram não tá aguentando. Não tem Ah, jeito, cara. ó, tem o pessoal falando aqui que o Instagram caiu de todo mundo, não foi só o nosso, não. É verdade, caiu mesmo, ah, cara. meu Eu não sei Deus. o que aconteceu. É um prazer estar com vocês, gente. Ô, Meu Deus. Barbato, o prazer é todo nosso. Eu estou E a emocionado. gente, Sinceramente, eu estou emocionado. ô, Tá? Barbato, a gente também tá, cara, pode ter certeza. E a gente fica muito Emocionado. contente Você aí com a sabe, sua presença, viu? você sabe que o penalista, meu amigo, ele não é irônico. O penalista não é falso. O penalista, ele chora quando Isso é tem que chorar, verdade. porque ele sente realmente as lágrimas ali no coração. É E isso aí. estamos aqui diante de vocês. Tá? Estou aí à disposição, como eu estava falando antes, eu estava comentando aí do meu primeiro júri, que eu fui até ao Cadeão, tá? E fiz o primeiro júri de graça para aprender, tá? Como é que funciona. E é isso que os nossos alunos, os alunos também aí de outras instituições, têm que fazer, tá? Temos que ter coragem. Por que coragem? Porque o nosso estatuto da OAB nos protege, tá? Nos protege. Então, nós temos que encarar o Ministério Público, temos que encarar o juiz dentro de um tribunal, como foi o que eu fiz um pouco mais para frente, até com o nosso colega e irmão, o doutor Fausto Rocha, lá de Mirassol. Na oportunidade, ele era estagiário, trabalhava no Saju, e ele foi comigo e sentou do meu lado no tribunal para aprender. Você entendeu? Para aprender. Então, eu acho que isso é importante para os alunos, essa interatividade com os alunos dentro de uma instituição, que é a advocacia. Então, o Ministério Público, naquela oportunidade, começou a argumentar, dizendo até que nós tínhamos aí advogados principiantes voltados para o crime. Tá? Aí eu pedi uma parte, tá? E disse que também temos promotores, juízes também voltados para o crime. Também apartei. Então, para mostrar que nós temos aí aquele artigo, às vezes, o artigo 142
do Código Penal que exclui o crime no que tange quando a ofensa é proferida, não é isso? Por injúria ou difamação, exclui o crime. Quando há o quê? Uma discussão com relação à causa. Então, nós não somos processados. Então, isso que tem que ser colocado para o aluno, para ele entender que ele não pode temer o Ministério Público. Porque o Ministério Público, mesmo formado em outras instituições, que não em Rio Preto, estudam os mesmos livros que são estudados aqui. Então, nada a temer. Então, eu comecei nessa parte, tá? Com relação ao direito penal, ao júri, ao tribunal do júri. Depois, fiz um trabalho voltado para o núcleo de prática jurídica, né? O núcleo de prática jurídica, porque nós temos aí tanto a advocacia criminal, né? Que é fantástica. Vou dizendo, reiterando, no início, nós comemos grama. Temos que comer grama. Não é aquele sujeito que se forma, já vai ficar rico, já vai ganhar dinheiro. Não. Primeira coisa, humildade. É a primeira coisa que o advogado tem que ter. É a humildade. Para depois, vagarosamente, ir evoluindo dentro da advocacia. E assim eu comecei na advocacia até 1992, que eu tinha escritório, né? Depois, em 92, ou melhor, 91, a Unirp me contratou para exercer lá o magistério, né? A função de professor, que é maravilhosa também, juntamente com a advocacia. Não é Quantos isso? anos lecionando, Barbato? Oi? Quantos anos lecionando lá na Unirp? 32. 32 anos. 32 anos advogando. Isso eu Advogando, não, comecei lecionando. lecionando. Eu comecei com direito comercial. O nosso saudoso Mardegan, ele deixava 80 de DP na oportunidade, aí eu assumia a DP do Mardegan, no direito comercial, que hoje é empresarial. Isso. Posteriormente, em 95, 96, a grande professora Maria Isabel, coordenadora do curso de Direito, chegou e falou: Barbato, você assume uma classe de penal com 80 alunos, 70 alunos? Falei: assumo. É o que eu mais amo, é o que eu mais gosto. E, a partir daí, nunca mais abandonei, nunca mais saí da faculdade. E nesse Barbato, pois não. desculpa te interromper, mas como é uma prosa, a gente vai lembrando das coisas. Claro, Eu conversei claro. com você Claro. certa ocasião. Claro. Certa ocasião, não. Conversei contigo várias vezes, né? Porque eu fazia o mesmo papel que você fazia lá pelo núcleo da Unip, né? Sim. E aí a gente se encontrava no fórum, ali no Fórum Central, lembra? Lembro. E o que me chamava a atenção é que você estava sempre com 1, 2, 3 estagiários, né? E com muitos processos, né? Cada um Sim. deles levando vários processos, né? Sim. Então, o núcleo da Unirp, ele tinha um volume, e ainda tem, muito grande, né? Muito De grande. assistência judiciária. Então, Muito. ele faz um papel social muito importante em Rio Preto, né? Há muitos anos, né? Há muitos anos. Desde 92. Exato. E você hoje coordena o núcleo, né? E eu me lembro a época que, àquela época, você não era coordenador, mas Não. mas existia uma divisão de trabalho muito interessante no núcleo da Unirp, né? E você, Sim. se eu não me engano, era denominado advogado vareiro. Era isso mesmo? Isso, eu que fazia as audiências.
Você fazia todas as audiências, né? Todas as audiências. Eu fazia 4 a 5 audiências por dia. Eu me lembro. E os juízes sabiam disso. Aí estava atrasando a audiência numa vara, o advogado alegava, olha, o advogado doutor Barbato não compareceu. Como é que faz? Aí o juiz falava assim, não, eu conheço o trabalho do doutor Barbato. Ele é sozinho, ali, que ele faz audiência, então nós vamos aguardar. E aguardava, amigavelmente, fazia esse trabalho. Eu tinha uma mala, aquela mala de farmacêutico, que vende droga, né? Não droga propriamente dita, a droga lícita. Medicamento. É o remédio. E eu carregava os meus processos ali. Tá? Eu me lembro. As pastas do Saju, eu carregava ali. Aí eu chegava ali perto dos cartórios, eu estava chegando próximo aos cartórios, eles já falavam, está chegando o Barbato. O que Deus uniu, o Barbato separa. Porque quem dizia isso foi o saudoso Gilson Santoni, da Terceira Vara Cível. Tá? Ele falava, naquela época tinha separação, depois esperava um ano, aí o divórcio, né, e era tudo em juízo, né, que tinha que homologar, né? Exatamente. Ah lá, a Adriana Pinho, a doutora Adriana Pinho, está falando lá, o Barbato separa. Eu separava. Né? Então, são causos, né, que a gente viveu e vive até quase hoje, porque hoje hoje é tudo online, né? Então a gente não vai mais ao fórum, mas foram proezas muito bonitas, tá? Também vou agora entrando para as visitas, Paulo, Robson, Luciano e demais aí que estão presentes. Visitando o Cadeão, eu levei uma turma de direito lá, na faculdade, no Cadeão, regime fechado, ali, né? Hoje. O Barbato, só para esclarecer, para quem não é de Rio Preto e para quem é também, o Cadeão funcionava, exato, onde hoje é a FATEC, né? Ali no bairro Eldorado. Isso, na rua Santa Paula. Era longe aquela época. Longe. Né? Do centro da cidade. Hoje praticamente não. Hoje praticamente o centro, da cidade. Isso. Você só atravessar o rio ali, está no eu contando a história antes de travar, eu estava falando que eu ia de ônibus. Eu cheguei a ir de ônibus, que eu não tinha carro. Aí eu de paletó e gravata, ônibus, código penal na mão, tudo manda imaginar. É pastor, né? Pastor deve estar indo pregar tal, mas não, eu estava indo para o Cadeão, tá? Mas voltando à visita dos alunos, o que acontecia na época? Eu não me lembro o delegado na época, se era o doutor Genival, eu não me recordo. Eu só me recordo que o delegado, lá o diretor da cadeia, juntamente com os carcereiros, perguntaram para mim, ô professor, nós podemos adentrar as celas lá dentro? Falei, claro, sem problema algum. Entramos dentro da cela e começamos a conversar com os detentos lá dentro. Então, e naquela época, às vezes levava até um gravadorzinho, que naquela época tinha aquele gravadorzinho mini. O pessoal fazia trabalho de campo, entrevistando o detento. Por que motivo que você praticou o crime? Qual o motivo? Você estava trabalhando na época? Você estava desempregado? E assim por diante. E ninguém agredia. Isso é aprendizagem, gente. Porque não adianta o aluno ficar sentado
em sala de aula, sem frequentar o hospital da advocacia. Da mesma forma, o médico. Como que ele vai abrir um defunto se ele não foi para o hospital? Da mesma forma, o advogado tem que participar disso. Tá? Pelo menos na minha área, na área de vocês também. Então, visitamos o CDP hoje, tá? Visitamos o CPP, que é o Centro de Progressão Penitenciária. Lá, o número de alunos que vão é imenso. Por quê? Porque lá é um regime semiaberto. Então, o diretor, na época, o Ademir Panceira, ele convidava todo mundo sentado para assistir uma palestra sobre a lei de execução penal. Que nós não temos essa cadeira dentro das faculdades. Então, você aprendia alguma coisa, uma pesquisa. Quantos brancos praticam crime? Respondem. Quantos negros? Quantos pardos? Quantos amarelos? Quais os crimes mais praticados? Então, você ficava ciente disso. Tá? E o aluno se interessava. O Barbato, e diga-se, não temos a cadeira de execução penal e também não temos a criminologia. Também né? não. Então, isso aí é fundamental. Hoje não dá para você aprender direito penal dissociado da criminologia. Exatamente. Não tem mais como. Né? E mais, Mas, né? Aquela época, né, Barbato, se você for trabalhar com a quantidade de detentos que existiam e comparar com a quantidade que existe hoje, não justifica mais você você não analisar a lei de execução penal. Né? Nós temos quase um milhão de pessoas encarceradas hoje no Brasil. Exatamente. Né? Então, não tem razão de ser. Né? E muita gente presa provisoriamente que já prescreveu também. Pois é. E estão lá parados. Aí, hoje, na verdade, nós temos mais pessoas cumprindo uma preventiva, né, do que pessoas cumprindo prisão por pena, né, com trânsito em julgado, sentença penal condenatória, etc. Então, Exato. é uma loucura. A questão do encarceramento é uma loucura. Mas isso que você falou é muito importante. Né? O estudante de direito, quando ele vai, e o Macri sempre leva também, o Robson também já foi várias vezes, e sempre leva estagiários, etc. Quando ele vai até uma unidade prisional, né, ele consegue sentir o que de fato é advogar na área criminal. Né? Sim. Porque ali ele tem o contato com um local, né, que passa os piores fluidos, né, para a gente. Né? Não, sim. Ali está sendo cerceada a liberdade de muitas pessoas, né, Barbato? Tem que tomar um banho de sal grosso. Porque a energia negativa é energia negativa. Mesmo você levando os alunos, aquele ambiente, tá? Aquele ambiente nos traz isso. Por isso nós temos que estar protegidos, etc, etc. Então, o que é interessante é tanto também no centro de progressão, ou melhor, no centro de ressocialização feminino também, eu levei muitos alunos lá para o trabalho das mulheres, tá? Espetacular. Elas vendem as roupas que elas fazem ali e é um sistema, né? É aquela coisa. O aluno tem que se inteirar. Ah, não, professor, eu não vou porque eu tenho medo, eu não vou aguentar o... Não adianta, gente. Se você... Primeira coisa, eu não leciono no primeiro ano, tá? Mas caso eu lecionasse no primeiro ano, primeira coisa, o que você está fazendo aqui para o aluno? Você gosta de direito? É isso que você quer? Primeira coisa, primeiro ano, você leva um processo físico, tá? Vamos supor aí de homicídio,
tribunal do júri, em que tem fotos da vítima, para ele ver, para ele folhear, para ele compulsar os autos. E você compulsa ali com eles, com a turma. Eu sei que as classes são enormes, mas nós temos que compulsar os autos com eles, para que eles aprendam, sintam o que é o curso. Tá? E eles estão vendo ali a prática, que eles vão estudar a teoria. Por que que houve aquela morte? É aquilo que você está falando, Paulo, a criminologia, a psicologia forense, a medicina legal. Da onde partiu o tiro? Perfurou aonde? Para onde? Então o aluno vai se inteirar disso. E você levando isso já no primeiro ano de direito, ele vai se entusiasmar com a matéria. Entendeu? Com o direito. Ele vai começar a gostar do direito. Eu não sei se o direito penal, mas ele vai gostar do direito. Ah, não, o professor está mostrando aquela coisa toda, tal. Outra coisa interessante, que a gente mostra no SAJU para o aluno, o que é uma procuração. Com a diferença de mandado e mandato. O aluno tem que saber. Você entendeu? O aluno tem que saber. Primeira coisa, porque lá em sala de aula ele não vai ver isso. Tá? Mas ele tem que conhecer o que é uma procuração. Para que serve a procuração? E etc. E lá no NPJ, tá? Os professores, com os alunos X, por exemplo, 10 alunos por professor, eles presenciam um atendimento real do fulano de tal lá, tanto na área criminal quanto na área civil, aquela coisa toda. Então é importante para o aluno a prática, conhecer um pouco da advocacia. Teoria, importantíssima. Mas temos que conhecer a prática também. Porque nós temos aí, ou tínhamos, não sei, advogados recém-formados que nunca tinham ido numa audiência. Ele não sabia nem entrar no fórum. Você entendeu? Por onde que entra? Com quem que eu falo? Ou mesmo, aonde vai sentar na audiência? Como muito bem falou a nossa doutora, como que é o nome dela? Aquela... Adriana? Adriana Pinho. Não, a doutora Mariana. Não, Mariana. não. Não. A Paula. A Paula. Paula. O aluno... Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor acha que mudou nesses 32 anos de aula que o senhor tem dado? E o senhor fez uma anamnese dos alunos. O que o senhor acha que mudou no perfil do jovem advogado e do advogado em si, daquele aluno de 32 anos atrás e do aluno de hoje? O que mudou alguma coisa? O que ele está buscando? Qual que é a diferença, professor? Sim, porque veja bem, Luciano, na sala de aula antigamente, o aluno trazia a Bíblia, que é o nosso código, para ler. Então ele acompanhava a aula com o Código Penal. Hoje ele acompanha com o celular, tá? O código. Então ele abre lá no código e começa a folhear. Outra coisa, você chega e pergunta qual a distinção de crime e contravenção? Não sei. Antigamente, sabia, tinha um maior conhecimento. Hoje, evidentemente, não há aquela seriedade, tá? Que deveria ter. Evidente que
São poucos nesse sentido. Mas a diferença, tá, é que eu formei muitos. Eu formei muitos alunos. Eu formei muitos alunos. Uns, evidentemente, sobressaíram. Primeiro, conhecimento, educação, vivência. A tecnologia, o senhor acha que atrapalhou? Atrapalhou. Para mim. Para mim. Eu vou dizer uma coisa, não sei se você vai acreditar. Eu nunca, há 32 anos, eu nunca escrevi na lousa. Eu nunca escrevi na lousa. A minha aula é aqui, ó. Eu só escrevia na lousa brocardos latinos. Tá? Porque eu falava, de repente o aluno perguntava, como que escreve isso, professor? Eu escrevia lá. Do contrário, era aqui, ó. Hoje, o pessoal usa retroprojetor para dar aula. Não sou contra. Nada disso. A modernidade eu não sou contra. Apenas eu entendo, eu por mim, quer dizer, eu continuo nessa mesma política. Você entendeu? Nessa mesma toada. Agora, que a parte, a tecnologia, de uma forma ou de outra, isso depende também do professor, da forma que ele dá, que ele ministra. Então, eu não quero aqui criminalizar, culpar a tecnologia. Não. Se o aluno tem facilidade para aprender assim, tudo bem. Eu gosto que o aluno esteja presente em sala de aula com o Código Penal na mão. Hoje é difícil. Tá? Até porque o raciocínio, né, professor, numa audiência de instrução e julgamento, ele é eminentemente oral. Sim. Você tem que formar o raciocínio oralmente. 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 Eu tive um caso com relação a essa situação aí, oral, nas alegações finais, tá? Que eu estava fazendo as alegações finais, o promotor fazendo de um lado, aí a escrevente falou, doutor, o senhor pode também fazer as suas alegações? Falei, tudo bem, então. Eu comecei a fazer as alegações finais, Luciano, formar em voz alta. Tará, 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 tará. A magistrada chegou e falou, olha, o senhor poderia falar um pouco mais baixo? Que eu já estou prolatando a sentença? Hein? Como é que pode? Cheguei e falei, gente, eu estou fazendo minhas alegações, eu estou fazendo minha defesa. Estão fazendo lá, já está prolatando a sentença. Essa é a questão. Alunos de direito. Já tem o chavão, vocês sabem disso. O chavão da sentença está pronto. Só muda lá ó, a parte, etc, etc. Agora, o aluno, evidentemente, tem que já firmar aquele raciocínio que você falou, Luciano. Como é que pode? Como é que pode? Aquele que está começando hoje. Evidentemente que, quando eu comecei, eu levei as alegações finais prontas, no papel, e fui ditar. A minha primeira audiência, um furto, ou melhor, era furto e receptação, eu estava, acho que, defendendo o receptador, aquela coisa toda, o promotor requereu a absolvição. E eu levei pronta as minhas alegações. O que eu tinha que fazer? Reitero o que o MP falou. Não! Eu ditei tudo. Porque eu estava começando, gente. Isso é interessante, eu estava começando. É a mesma coisa que nós temos que eles têm que fazer hoje. Entendeu? Não se importar. Não se importar pela situação. Se está lá, alegações finais,
Vamos fazer alegações finais. Agora, um outro detalhe também, queridos alunos, ex-alunos, nobres causídicos aqui presentes, pendrive. Aonde está no código que você tem que apresentar pendrive? Ó, o senhor me traz o pendrive aqui, que eu já coloco aqui, tá tudo certo. Não, eu quero ditar. Qual o problema? Então, o senhor dita. Aí, como é que já vai haver aquela animosidade, né? Do cartorário, do escrevente. Puxa vida, ele quer ditar, meu Deus. A gente tem que ganhar tempo aqui. Viu, Barbato? Oi. É assim, ó, de forma alguma, a minha fala denegrindo ou deixando de enaltecer o papel do magistrado, do promotor. Muito embora nós discordemos em alguns momentos, fato é em que, quando se fala em direito penal, nós estamos sendo tolhidos dia a dia. Sim. Tolhidos da palavra. Por quê? Porque, como a sentença está pronta, eles não querem te escutar, eles querem um pendrive, porque é mais fácil. Eles vão conseguir 15 minutos a mais do tempo deles para fazer alguma coisa. Eu não tiro a razão, eu costumo dizer que eu entendo, mas eu não concordo. Sim. Né? É muito importante, o professor, quando o professor diz que nós estamos numa mesma linha entre juiz, promotor e advogado. Sim. Muito embora isso não aconteça, de verdade, a gente tem que entender que nós, advogados, nós precisamos diariamente reiterar nosso direito. Diariamente. E a gente não pode recuar. Não. Determinada feita, eu fazendo uma audiência e um promotor conhecido, e inclusive um promotor que eu tenho muito apreço, e assim eu falei na oportunidade, mas ele, por várias vezes, ele fez a mesma pergunta. Como eu já conhecia a didática desse promotor, porque é uma didática, ele fala muito pausado, ele raciocina muito bem. Então, ele fez várias vezes a mesma pergunta para a testemunha. Ele fez a primeira, ele fez a segunda. Quando ele foi fazer a terceira, eu falei para excelência, pela ordem, doutor, o senhor está fazendo a pergunta pela terceira vez. Ou o senhor quer que a testemunha entre em contradição, ou o senhor quer ouvir alguma coisa diferente. O Código Penal, Código de Processo Penal, que o senhor conhece muito bem, veda esse tipo de pergunta. O senhor poderia fazer uma pergunta diferente? Ele levantou o dedo e falou assim, eu não te apartei nenhuma vez, mas poderia. Eu falei, se eu tivesse transgredido qualquer artigo da lei, o senhor não só poderia, o senhor deveria. É dever do Ministério Público. Não poderia. E aí a juíza falou assim, doutor, falou promotor, o senhor tem mais alguma pergunta? Ele falou, não tem. A mesma coisa, professor, é quando vai na audiência. Muito embora eu acredite que a gente aprende só na prática, eu acredito ainda, professor, que, na verdade, a gente tem o estágio que muitas vezes ele é feito na linguagem popular nas coxas, e é esse estágio que leva o candidato a advogado a ter defender o seu cliente, seja na área civil, seja na área penal, seja na área médica, é a vivência, é você conseguir se reunir com outras pessoas e
e entender como funciona aquela reunião, a interlocução de palavras, a retórica com que você usa e até mesmo a educação da fala. Sim, concordo. Então, e como que faz isso, Robson? Pois bem, faz isso fazendo estágio lá no núcleo, fazendo estágio no escritório do Dr. Luciano, fazendo estágio no escritório do Dr. Paulo, fazendo estágio no escritório do Dr. Henry, fazendo estágio e acompanhando, e querendo acompanhar, e fazendo com que... E é só estudando. Eu acho, na minha opinião, o que nós... Eu gosto muito de papel, porque eu gosto de folhear, eu gosto de marcar, eu gosto de pintar. Né? E a juventude e os advogados da atualidade, não que, de novo, eu entendo, mas eu não concordo. Os advogados, eles procuram no celular, procuram na internet, ao invés, naquele exato momento, o que ele tem que fazer é ir lá no código, pintar. Sim, né? sim. Você pegar... Eu comprei uma Constituição comentada, que ela é dessa grossura. Rapaz, sabe quando que você aprende? Quando você vê um acordo do ministro, quando você vê o acordo de um desembargador. É ali que você aprende como raciocinar. Sabe? A hora que você pega um acordo, você olha o acordo e você fala, deixa eu ver o raciocínio do ministro. É lógico que tem ministros e ministros, mas na maioria das vezes, né, eu leio e eu estudo a sentença, porque o acordo ele é um acordo muito bem feito, é muito bem redigido, né? Então, eu acho que assim, o professor hoje trouxe exatamente o que o prosa criminal precisa. O que nós trazemos para... O que eu quero, o que você quer para nossa... O presidente Henry, é uma honra tê-lo aqui, presidente. O que eu quero, o que nós queremos é que a advocacia, em geral, ela cresça, se fortaleça e se torne uma instituição ainda mais forte do que ela é. Mas só depende de nós. Só depende de nós, Barbato. Depende do aluno, depende do Paulo, depende do... Assim, a gente tem que atuar. Né? Nós somos companheiros nesse ponto. Temos que nos juntar para fortalecer. Antes de continuar, saudar o nosso presidente da OAB, nosso Henry Atique. Tá? É um prazer tê-lo aqui. Alexandre da Mata também trabalhou no Saju comigo. Tá? Tamires, Gabriele, professor Roberto Almeida, Daniel Dutra, etc. E todos aí. A professora Ivana Mussi está aí também. Também Ivana Mussi, estava me esquecendo. É um prazer tê-la, Ivana. Tá? É um prazer tê-la. E ela fez até um comentário, viu, Barbato? Ela disse o seguinte: é importante disseminar a vivência da execução, né? Te parabenizou aí pela live. Muito obrigado, Ivana. Estou aqui, ó. Parabéns pela live, Barbato. Importante disseminar a vivência da execução. Ivana falou... Por aqueles motivos que a gente disse, né, Barbato? Sim. Só de você considerar o volume de pessoas hoje encarceradas, já há essa exigência, né? O aluno ele precisa estar em consonância com a realidade, né? Ele precisa saber o que ele vai encarar lá na frente, né? Exatamente. Senão não tem como, ele não vai conseguir fazer uma boa faculdade, um bom curso. Não, ele vai encarar uma pedreira. E eu ainda, eu gostaria até de indicar uma obra fantástica para os alunos e também, né, os nossos aí recém-formados, uma obra de Francesco Carnelucci, que é As Misérias do Processo Penal. Misérias do Processo Penal. Luciano. Essa é clássica, né?
O que mostra essa obra? Só para dar um introito. Ela mostra a posição do advogado, do juiz e do promotor dentro do tribunal do júri. Qual, professor Barbato? O juiz no mesmo patamar do promotor e o advogado logo abaixo. Vocês podem verificar no tribunal do júri que o promotor está no mesmo patamar do juiz e o advogado está do lado abaixo. É um absurdo isso. Uma outra coisa interessante é o crucifixo de Cristo, que nós temos um aí atrás aí, Luciano, no teu escritório. Sim, exato. O crucifixo no tribunal do júri tinha que ficar de frente para o magistrado. Como assim, professor? Sim. Para ele refletir a crucificação de Cristo que ele sofreu, para não condenar injustamente o cidadão. Quem disse isso? Piero de Calamandrei, o grande Piero de Calamandrei. Entendeu, gente? Então é de suma importância tudo isso para o aluno conhecer, ler, etc. Tá? Então são fatos aí que nós estamos aí mostrando para os alunos junto com vocês, junto com o Robson, com o Luciano, com o Paulo, com os demais aí que estão presentes aí na live. Tá? É muito importante isso. Agradecendo novamente ao Henry, né, pelas palavras, mas, como eu falo, Henry, nós somos eternos aprendizes aqui. A gente sempre está aprendendo. Tá? A gente não é o senhor das coisas. Graças a Deus. Já pensou se nós soubéssemos tudo, professor? Ah, não. Pelo amor de Deus. Né? Injustiças estaríamos cometendo, injustiças praticando. Não é isso? Porque todo homem que despreza o conhecimento dos outros é como um cego que acende uma lanterna para iluminar seus próprios conhecimentos, mas sempre continuará cego. É isso aí. Barbato, eu cheguei a arrepiar agora de tão emocionado que eu fiquei. É assim, todo homem que se diz sábio, a tal ponto de desprezar os conhecimentos dos outros, é como um cego que acende uma lanterna para iluminar seus próprios conhecimentos, mas sempre continuará cego. Isso quem diz Buda, tá? Nosso Buda que falou essa frase aí que nós temos aí. Então, isso aí mostra tudo. Mostra que nós não podemos ser orgulhosos na vida, e sim, tementes a Deus. Pequenininhos. Somente isso. Mas tem gente que cresce de uma hora para outra, quer subir, subindo. Não vão ganhar nada, gente. Não ganham nada. Entendeu? Então é isso que eu queria desabafar aqui, que eu queria falar com vocês, que eu queria explanar, que eu queria ter essa oportunidade como vocês me deram essa oportunidade. Não, quem deu a oportunidade foi você, professor. Nada, nós somos livres. Livres. Eu acho que o grande ensinamento que o professor deixa aí, além de todos que já explanou, é o da humildade, né, professor? Temos... Que sem essa humildade não adianta. Não adianta. De nada adianta. A história já fala isso, né? Na muralha da China, construíram a muralha e ficaram tão preocupados em construir aquela grande muralha e esqueceram de passar valores para os indivíduos que cuidavam dos portões. Sim. Das muralhas. Não superaram a altura das muralhas, mas entraram pelos portões. O exército romano
foi derrotado por dentro. Israel foi derrotado por dentro também, pelos seus próprios, pela dignidade dos seus povos. Então não adianta ter uma fortaleza imensa e não se alimentar de uma certeza de humildade, de ter um coração humilde, de saber de onde veio para onde vai, né, professor? Sim. Afinal das contas, se você faz pelo dinheiro, você está no lugar errado. Não é o dinheiro, não é o direito criminal. Não. Estou falando coisa errada, professor? De forma alguma. Perfeito. Perfeito. Quero cumprimentar aqui. Quem entra no direito criminal pelo dinheiro e pelo glamour está no lugar errado. Errado. Não é fácil, não. Não é brincadeira. Não pode. A pessoa tem que se dedicar, tem que estudar, tem que lutar pelo nosso semelhante. É maravilhoso, por exemplo, você estar ali advogando para fulano de tal, uma pessoa pobre, tal, que não tem condições de pagar uns honorários. Quer dizer que você não vai viver de brisa, tá? Você não vai viver de brisa. Você tem que ter tem seu valor. Agora, você conseguindo a liberdade de um cidadão, nenhum preço paga. Nenhum valor paga aquilo que você conseguiu. A liberdade do cidadão é fantástico. Eu tive um caso, mas não na área criminal, só para mostrar essa mesma situação, lá do NPJ, uma interdição, uma ação de interdição da 4ª Vara Civil, eu lembro muito bem disso. O menino estavam interditando a avó, ou não sei quem ali, não lembro agora na época, e estava demorando. Ela foi no Saju e falou assim, professor Barbato, doutor não sei quem, eu preciso dessa interdição, parará, dessa curatela, tal, porque eu preciso receber o dinheiro, etc., para o menino, tal. Eu fui até a 4ª Vara Civil, falei com o Oswaldo é testemunha disso. Falei, Oswaldo, eu preciso desse documento, dessa interdição. Está na mesa do juiz para assinar. Falei, por favor, Oswaldo, é urgente, meu amigo, é urgente. Ele foi lá, conseguiu o papel da interdição, eu entreguei para a mãe, para a avó, o menino veio, me deu um beijo no rosto e falou, muito obrigado, doutor. Que é uma coisa melhor que isso. Você ganhou não tem dinheiro no mundo. Você ganhou o dia. Você não precisa de mais nada. Isso é maravilhoso, isso é importante. Agora, a gente aí querendo mostrar carro, querendo mostrar isso, querendo mostrar aquilo, e deixando de fazer o mais importante, que é a humildade. Tem que ter a humildade no coração. Não adianta, gente. Não adianta. Ele tem que ser humilde, de coração. Tudo bem. Tem que ganhar seu dinheiro. Não vai viver de brisa. Mas nada obsta ele atender uma pessoa assim, uma pessoa assada, e conseguir uma grande proeza. É maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Bom, é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final. O Paulo Yunes, você ia falar, meu grande amigo? Oi, peraí. Estava só tirando o fone aqui que estava terminando a bateria. Não, eu queria aproveitar para, diante do nosso público, né, Luciano, né, Robson? Estão me escutando?
Sim. Queria aproveitar para, em público aqui, fazer um agradecimento ao professor Barbato, uma pessoa, assim, incrível, uma pessoa que, além da humildade, né, que a gente, ao conversar com ele, consegue extrair, né, com facilidade, a educação, né? O professor Barbato, uma pessoa educadíssima, né? Sempre tratou as pessoas com muita educação, desde que eu o conheci, a gente advogando em faculdades distintas, né? Nós nos encontrávamos nos fóruns de São José do Rio Preto, ele sempre vinha me cumprimentar, mesmo atuando em situações adversas. O professor Barbato sempre foi uma pessoa muito amável, né? Muito educada. Então, eu queria agradecer aqui em público, né? A parceria do professor Barbato e dizer que, para mim, é uma honra estar aqui com ele hoje, podendo trocar essas ideias, e sempre que posso, na faculdade, a gente está sempre conversando, está sempre debatendo, dando risada juntos, né? E, portanto, para mim é uma emoção, viu, Barbato? Prazer foi meu amigo, estar Emoção presente muito grande. aqui. Ah, isso aqui foi uma tarde maravilhosa. Eu tô até assim, aliviado. Eu tô nos altos. Parece que saiu do plenário agora, né, Barbato? Nossa, meu Deus do céu. Gente, olha só, pessoas maravilhosas aí entrando. Fala, Barbatinho, meu amigo. Olha aí. Roberto Almeida. Olha o Roberto Almeida aí. Abraço, Roberto. Aí, Adriana Pinho, novamente, Barbato, você é uma A pessoa... Paulinha entrou aí também agora. Paulinho também entrou. Entrou, Paulinha entrou também, Roberto Almeida, Paulinha. E é o seguinte, né? Nós estamos no ambiente virtual aqui, mas para quem quiser conhecer o professor Barbato, é só dar uma chegadinha na Unirp lá, né, Barbato? Ué, mas conhecer pessoalmente, poxa, não é verdade? Estamos aí. Forte. Nosso presidente. O professor, Oi. Eu fui instado pelo professor Luciano Macri. Nós temos uma amizade muito, muito boa, bonita, em que eu gostaria de levar até o resto da minha vida, com o Paulo e com o Macri. Desejo de coração. A gente tem uma ligação muito legal. Quiçá uma relação até espiritual, né? Quem sabe? É bem possível. Porque se existe essa relação entre a gente, é porque alguma coisa tem. Aí, o Macri, eu estava dizendo para ele que eu comprei 3 livros. Esse quadro que está aqui atrás, está vendo? Sim. Então, eu ganhei desse rapaz e ele fez um contrato de termo comigo. Ele fez um contrato de termo. Ele falou, eu vou te dar o quadro, mas eu quero que você estude o quadro. E eu comecei a ler o primeiro livro. É uma trilogia, são 3. Sim. É o Inferno de Dante, né? Então, eu falei até pro Paulo, Paulo, nossa, esse livro é muito difícil, porque eu não conhecia. E aí eu fui falar com o Macri falou assim, esse livro é difícil, Macri, vou demorar um pouco mais para te dar, porque eu vou dar para ele. E ele falou assim, você já chegou a descobrir sobre o Nécio e o Sequaz? Aí eu falei assim, não vi. Então, o Sequaz eu quero próximo de mim. Agora o Nécio, eu quero que você elabore uma frase. Eu não consegui elaborar uma frase, mas eu acabei procurando para saber dessa frase. Então eu vou, já encaminhando para o final, antes de acabar, eu vou falar essa frase aqui. Então, é assim, ó. O Nécio pode associar-se a um sábio toda a sua vida, mas percebe tão pouco da verdade como a colher do gosto da sopa. O homem inteligente pode associar-se a um sábio por 1 minuto e perceber tanto a verdade quanto o paladar do sabor da sopa. Maravilhoso. É isso aí. Maravilhoso.
Gente, obrigado, Barbato. Você é demais, cara. Eu vou te chamar aqui de novo. Vocês que são demais, agradeço muito, tá? Muito mesmo. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Presidente Barbato, um abração, viu? Obrigado aí por tudo. Tchau, tchau. Muito boa a prosa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.